Será que Tenda é a construtora mais barata da bolsa? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa para você entender todos os pontos de vista possíveis sobre essa empresa. E agora eu já quero deixar o disclaimer de que esse vídeo não se trata de recomendação. Eu não sou analista e não tenho certificação para te dizer para comprar ou vender uma ação. O objetivo é te passar o conteúdo educacional para você aprender a tomada de decisão de um investidor pessoa física. Então, se você quiser entender como é que funciona o processo de análise e valuation de um investidor comum, fica com a gente até o final do vídeo e bora para lá. Fala galera, beleza? Estamos aqui no computador justamente para fazer a análise da Tenda e o valuation, fechou? Então, estamos aqui naquele nosso formato que eu já expliquei para vocês. Vocês já estão cansados de ver aqui no canal como é que funciona. Que é o que? A gente faz a análise da empresa, abre o site de RI, faz aquela análise raiz e depois vamos para o Excel, fazer o valuation da empresa, tá? Para quem não sabe, valuation é calcular o preço justo. Então, a gente está fazendo o que aqui? Tentando entender como é que funciona essa empresa, o que bota dinheiro no bolso dela, para no final das contas saber se vale a pena ou não investir. Fechou? Aqui a gente está falando da Tegra, tá? Tenda, desculpa. O que a Tenda faz? Ela é uma empresa do setor de construção. Então, a gente já está falando aqui que ela é daquele setor mais da economia que precisa de mais capital. Ou seja, quando a gente está numa economia mais forte, mais pujante, que a gente fala, ou seja, está se expandindo, esse tipo de empresa tende a se beneficiar muito, tá? Mas ao mesmo tempo, quando a economia está mal, essas empresas não se dão bem. Por quê? Porque as pessoas têm menos dinheiro e assim elas também vão comprar menos apartamento. E vamos para o que interessa, tá? Antes da gente falar sobre isso tudo, como eu já expliquei, ela está no setor cíclico, tá? Então, peraí, só vou abrir aqui para vocês verem. O setor cíclico é justamente um setor que depende muito dos juros. Então já fica aqui, ó. Já vou deixando aqui algumas anotações para a gente ir entendendo como é que funciona a empresa. Setor cíclico, forte dependência da economia e dos juros. Só para explicar para vocês a questão dos juros, por exemplo, se você quer pegar um empréstimo do banco e a taxa de juros lá é 5% ao ano, você tem aí um empréstimo mais barato, certo? Mas se você quer pegar um empréstimo do banco e a taxa de juros está 20%, você vai evitar, né? Então é isso que influencia. Por quê? Um financiamento aqui sai mais barato. Então, uma economia mais pujante, ou seja, uns juros mais baixos, oferecem esse tipo de setor da economia. Então, se a gente fosse falar, por exemplo, do All Weather Portfolio, que é do Ray Dalio, vou mostrar para vocês aqui, calma aí. Para quem não sabe, o Ray Dalio é um dos maiores investidores da história, tá? E é o gestor da Bridgewater. Se você colocar aqui All Weather Portfolio, ele tenta se posicionar para ganhar dinheiro em qualquer posicionamento do mercado, tá? Então aqui, ó. É assim que funciona, ó. Ações, títulos do governo de médio prazo, longo prazo, ouro e commodities. Só que o que ele quer se expor aqui? Ele tem 4 cenários. Aqui, ó. Crescimento, ou seja, o crescimento do país subindo, o crescimento caindo. A inflação subindo e a inflação caindo. Então, quando a inflação cai, os juros tendem a subir. Ou seja, o país cresce. Então, você comprando ações do setor imobiliário, você se beneficia desse movimento, tá? Eu sei que posso estar falando aqui grego para vocês, mas pode ficar tranquilo que vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer, tá? Então, é um setor que depende mais da pujança da economia. E se você abrir aqui como cliente, você vai ver que ela foca no Minha Casa Minha Vida, tá? Que é um programa que depende muito da Caixa Econômica Federal. E aí, eu já acho um ponto negativo. Por quê? Porque, cara, bem ou mal, é uma empresa que está dependendo muito aí de uma coisa governamental, de crédito, essas coisas assim. Então, desde que você entenda o risco, tudo bem. Mas não é a coisa que eu me apaixono à primeira vista na hora de ver uma empresa, tá? Os clientes também contam com as condições exclusivas de financiamento, ou seja, eles devem fazer algumas condições especiais. E ela tem empreendimentos em 9 estados do país, atuando nas faixas 1, 5 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que já realizou o sonho, enfim. Ela atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Minas. E ela possui apartamentos à venda com 1 e 2 quartos em condomínios que proporcionam conforto e segurança. Enfim, tem simulador de financiamento. Isso aqui é toda
tudo que ela oferece para os clientes, tá? Isso aqui eu estou vendo como se eu fosse comprar alguma coisa. Então agora a gente vai abrir aqui o site de RI dela, fechou? E aqui você já tem acesso. Ela bota aqui logo de cara, foco na habitação popular acessível de qualidade. Aqui ela já deixa bem claro qual é o tipo de cliente que ela tenta atingir com os produtos. Não é um cliente premium, não é um segmento da economia que é mais abastado, ou seja, que tem mais dinheiro. É justamente um segmento menos endinheirado, diga-se de passagem. Então ela vai depender muito, principalmente de programas do governo, essas coisas assim, tá? Modelo de negócio comprovado e rentável. E governança corporativa do novo mercado. Para quem não sabe, o novo mercado é um segmento de listagem onde as empresas aí oferecem mais governança para os acionistas minoritários, fechou? Você não precisa saber disso, só você ter uma noção aí. Claro que você tem que ter uma noção, é claro. E tem vários níveis, tá? Novo mercado, nível 1, nível 2. É dessa ordem aí. O nível 2 é o que tem a pior governança. Precisei ver aqui a apresentação institucional e esse tal de Tenda Day, tá? Tenda Day, se vocês quiserem assistir aí, tem uma live no YouTube, pelo que eu percebi, certo? Uma live aqui que mostra as perspectivas da empresa. Isso aqui com certeza vai te dar uma análise mais profunda do case do que eu, tá? Isso aqui é justamente quem está atuando lá dentro. Mas você não pode se esquecer também que sempre vai ter um conflito de interesse no final das contas, porque eles também querem te vender a empresa. Mas pode ser interessante sim. Inclusive eu pretendo assistir depois. Então, aqui a gente volta e vamos ver a apresentação institucional, que é justamente o que ela tem a nos dizer, tá? O que a gente já consegue ver? Ela, dos lançamentos nacionais, ela fica em terceiro lugar, perdendo só para a MRV e para a Cirela. A MRV também atua no Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que a MRV é maior, se eu não me engano, tá? Em termos de valor de mercado, onde a gente pode ver isso? Yahoo Finance. Tenda. Yahoo Finance. MRV. MRV tem 8 bi e a Tenda 2 bi, ou seja, a MRV é pelo menos mais 3 vezes maior que a Tenda, tá? Então a gente já vê aí uma distância avassaladora entre as duas, tá? Mas ela já se expandiu, ela está crescendo aí ao redor do país. E é um setor que não tem uma empresa só, tá? Mas a MRV é bem forte no segmento. Então aqui é o histórico da empresa. Tá vendo? Criação de modelos de negócio com foco na construção de prédios com formas de alumínio em região metropolitana. 3. Primeiros lançamentos em torres mais altas. Desenvolver um modelo de negócio baseado na construção off-site, mirando para a expansão de todas as cidades do Brasil. Bom, a construção ocupa aí 13% do PIB global, segundo eles. Pequenos players, que é justamente o que eu falei. Demanda não, a demanda não é consistente. Isso aqui eu não concordo, porque uma empresa do setor como esse, ou seja, vai estar sempre dependendo aí do crédito na economia. É óbvio que ela pode ser mais consistente por estar um programa ligado ao governo e tudo mais, mas de qualquer forma não é constante. Não tem, é só você chegar aqui, ó. Eu acho até incoerente eles mostrarem isso. Eu vou abrir aqui no Status Invest, que é um bom site para vocês olharem, tá? Só você abrir aqui, ó. Vem aqui embaixo nos resultados da empresa. Cadê? Achei aqui. Bota 10 anos. Você pode ver aqui que o lucro dela, ó, não foi constante, como eles disseram ali. Nem mais a receita, tá? Um ano foi 1 milhão, outro ano foi 450 milhões. Quer dizer, um ano foi 1 bilhão, o outro foi 450 milhões, ou seja, menos da metade. Então, já vimos aí aquela balela que tem site de RI, tá? Como eu não entendo do setor, isso aqui a gente está vendo, ó, que ela usa as formas de alumínio para padronizar. Mas a questão é, eu não sei como que as outras empresas fazem a construção. Você teria que fazer um estudo um pouco mais profundo, porque isso pode até alterar o valor de mercado da empresa. Ou seja, sei lá, ela tem uma vantagem competitiva, se isso é uma vantagem competitiva, se não é, enfim, isso aí eu não sei avaliar. Você teria que fazer um estudo mais profundo do setor, e caso você já trabalhe nele, você pode até dizer melhor, né? Ela conseguiu aí reduzir os custos, tá vendo? Em relação aos custos reais, mas os custos nominais se manteram aí de lado. Então, vamos ver aqui os custos de construção.
o preço médio por unidade vendida dela é menor do que esse PCVA. Só que o que seria isso? É... Programa Casa Verde e Amarela. Eu tinha visto isso aqui, vamos ver. Casa Verde e Amarela, um programa habitacional do governo federal. É o substituto do Minha Casa Minha Vida, é isso? É a mesma coisa, então. Então, no caso, ela consegue vender por um preço menor. Isso pode ser bom, por um lado, porque ela consegue alcançar um público maior, já que ela está focando num público mais pobre da sociedade, né? Mas, por outro lado, ela não consegue ganhar dinheiro na mesma escala que o programa Casa Verde e Amarela. As vendas sobre a oferta são bem maiores se você comparar com as outras empresas, então ela consegue aí reduzir os custos, né? Porque, porra, se ela está fazendo mais venda em relação à oferta, é porque ela está tendo mais escala, né? Então, ela vende mais por um preço mais vantajoso, como a gente já tinha visto aqui. Então, isso é positivo sim para a empresa. Os lançamentos cresceram bastante de 2013 até 2019, mas isso aqui no meio teve crise, então é um ponto positivo também. Aqui teve a crise da Dilma. Ela tem o maior ROIC do setor, tá vendo? Depois é só a Trisul. E a Trisul atua no segmento mais premium, tá? É mais para uma clientela com um segmento mais premium, ou seja, construção mais chiques, diga-se de passagem. Uma linguagem mais simples, seria mais chique, tá? Aqui, Exetec também é um segmento mais de corporação. O ROI e o ROIC da empresa deram uma crescida boa nos últimos anos. Se você comparar, porra, 2015 até 2020, cresceu aí 5%. Não, porra, cresceu 20% o ROIC e o ROI cresceu 12%. Então a empresa conseguiu se expandir bem. Além de poder, desenvolvendo um modelo de negócio inovador com base na construção off-site para atingir novos mercados. Então, o que ela está fazendo aqui, pelo que a gente está entendendo? Ela está fazendo aí um novo modelo de negócios que está buscando. Vamos ver o que isso quer dizer. Desenvolvimento pode ser a solução para destravar o. Tá. Ela quer usar formas de alumínio, ambiente fechado e controlado, maior produtividade com 3 turnos, maior eficiência através da automação, maior escala operacional, facilidade em traduzir conceitos de engenharia de produção para engenharia civil. Pelo menos ela está se modernizando. É difícil você se modernizar até para se diferenciar nesse segmento, porque, cara, ninguém vai contratar uma construtora porque se achou mais legal. É realmente menor preço e o custo-benefício, né? Então, se ela consegue diminuir o preço, ter mais escala e tecnologia, pode ser uma vantagem para a empresa a longo prazo, tá? Isso aí não vai ser visto ao longo de um ano ou dois. É uma parada mais 10 e tudo mais. As unidades lançadas, ela tá botando aqui potencial futuro, mas isso aí eu já não acredito tanto assim. Eu acho que previsões dessa forma, assim como um valuation, não fazem tanto sentido. Rodrigo Osmo, CEO. A gente pode chegar aqui, ó, jogar no Google. Rodrigo Osmo, ver se tem alguma coisa ruim. Rodrigo Osmo, corrupção. Pelo visto não, né? Então isso é bom. Vou ver aqui. Justamente o que a gente já tinha visto. Ela foca na construção off-site, pelo que eles estão falando, que parte dos imóveis são produzidos em fábricas, também no interior do estado. Isso aí eu já vi inclusive um vídeo na internet, recomendo que vocês vejam. Um prédio na China que já era tipo assim, pré-pronto. Então só chegavam lá e colocavam as coisas. Eu acho que é esse modelo. Eles estão tentando automatizar bastante a produção. E é justamente isso daqui, agora eu entendi. Já fica mais automatizado, chega lá e só encaixa as peças que seria um imóvel pronto. Então isso dá mais escala e tecnologia para a empresa com certeza. Por isso, ó, galpão montado para condução e teste, protótipos sendo desenvolvidos em alta velocidade. A gente teria que ver também como que as outras empresas estão desenvolvendo esse segmento, né? Que eu acho difícil de estar só ela focando nisso. É... Ah,
pode ser interessante sim. Ela pode se beneficiar desse novo modelo. Atendo em números, vamos ver agora. Banco de terrenos, lançamentos, vendas líquidas e vendas sobre oferta. A gente vê que a empresa consegue vender bem em relação à oferta, mas o que a gente consegue perceber? 2019 e 2020 não foram os melhores anos para a empresa não, tá? Mas pode ser aí um movimento do mercado, porque como eu já falei, é um setor muito cíclico. Então, um ano ruim para o segmento pode ser traduzido em ano ruim para a empresa também. Então a gente não tem como definir isso ou aquilo de forma simples assim, tá? Receita líquida e margem ajustada. Enfim, eu acho que isso aqui a gente pode olhar a tela no Excel já. Só ver esses comparativos operacionais que eu acho muito interessante, tá? A empresa, em termos de margem bruta, ela perde para bastantes empresas, tá? Mas a margem bruta é aceitável, até porque a MRV, que é a maior concorrente dela, tá ali juntinho. Cerela também, então as três estão aí em torno de 30%. Despesas com vendas em relação à porcentagem total de vendas brutas, ou seja, isso aqui é selling and marketing, ou seja, vendas e marketing. Tá em 7,4%, também está ali no meio do setor, na média. Despesas gerais administrativas em relação às vendas brutas também está bem baixo, junto justamente com a MRV. A MRV está sempre junto com ela. Vendas líquidas ela fica em terceiro no país. Comparativos financeiros ela fica... margem bruta podia ser um pouquinho maior, né? Como a gente tinha falado, margem líquida também. Mas o que eu acho bom é que ela tem uma dívida líquida negativa, tá? E nesse setor, como eu já falei, é um setor muito cíclico, é muito importante a empresa ter uma estrutura de capital saudável. E no caso dela, ela tem uma estrutura bem legal, por quê? Porque uma dívida líquida negativa significa que ela tem um caixa maior que a dívida, tá? Que ela, de novo, liderando o Brasil no ROIC. Mercado de atuação. Acho que isso aqui depender de governo não é boa não. Por isso que eu já falei que é uma das fragilidades da empresa, tá? Mas ela depende muito disso. Você tem que entender aí como é que funciona a alienação fiduciária, o imóvel, como é que funciona o financiamento. A família, basicamente, o que ela faz? Ela financia e subsidia maior ou igual a 20% do imóvel, juntamente com a construtora, e recebe o imóvel. Com isso, ela financia os outros 80% com o banco. E o FGTS entra como subsídio para isso, tá? Então, isso aqui é como que funciona a aquisição subsidiada. Por isso que é um segmento complicado. Você tem que entender como é que funciona essa questão. Programa Casa Verde e Amarela. Até 2030. Que? 300 mil unidades para as faixas 1 e 2. Fizeram uma previsão aqui. Sei lá se isso vai rolar, eu acho que não. Depende, ó. Políticas públicas, aplicações financeiras e saques, certo? Do FGTS, justamente para o trabalhador conseguir pagar. Enfim, isso aqui é a questão mais pública, eu não curto muito essa questão. Inadimplência da Caixa. Tá. Market share. Em Salvador ela tem 44%, Recife 22%, Rio de Janeiro 20%. E nas regiões de atuação ela tem 10%, se você for pegar de todas, tá? Ela conseguiu crescer as unidades lançadas em São Paulo. É isso, cara. Ela fica em primeiro nesses 3 estados, em segundo nesses 4 e em quarto em Fortaleza. Modelo gerador de caixa. Achei o site de RI da empresa bem transparente, tá? Tô achando bem legal porque tem todos os números da empresa de uma maneira bem legal. Ciclo de incorporação tradicional. Exposição de caixa, lançamento, construção, takeout financeiro. O que a gente está dizendo aqui? A empresa tem que investir muito dinheiro, cara. Isso aí que eu acho que torna o segmento muito complicado. Por quê? Porra, pensa só. Ela tem que adquirir e legalizar o terreno. Depois ela faz o lançamento. Depois ela faz a construção. Para depois conseguir vender. Então, tipo assim, ela precisa de muito tempo para conseguir o dinheiro dela. Isso é um ciclo financeiro muito expandido, né? Não sei se é assim que fala. Mas ela não ter dívida já mostra que a empresa é bem feita, tá? Bem direitinho. SG. Enfim, galera. Acho que isso aqui é muito interessante também, ó, a composição acionária. No caso aí, ela está bem diversificada e não tem nenhum controlador. Eu gosto tanto disso quanto de controlador. Não tenho muito ponto de vista pronto em relação a isso. Mas assim é bom que não tem nenhum majoritário que pode controlar tudo, tá?
é um grupo, fechou? E agora vamos aqui para o Excel para olhar os números dela. Aqui eu peguei todos os dados no Yahoo Finance e no site de RI da empresa. E aqui a gente tem justamente alguns indicadores para a gente olhar, tá? O primeiro é o ciclo financeiro. Como eu já tinha falado, ela demora muito tempo para receber o dinheiro do cliente. Em média, nos últimos aí 4 anos, que é 2017, 2018, 2019 e o último trimestre de 2019 somado com os 3 de 2020, 3 primeiros de 2020, dá uma média aí, ó, 289 dias, tá? Então vamos calcular aqui, ó, média. Pera aí. Ah, fiz besteira. Aqui, pera. Pronto. Ela tem uma média de 289 dias para receber o dinheiro do cliente. Como assim? Se a tenda vai fazer. É tenda, né? Tenda, isso. Se a tenda vai. Eu vou comprar um imóvel da tenda. Ela vai ter que demorar 289 dias para receber o meu dinheiro depois da minha venda. Depois da venda, né? Então, é um ciclo muito ruim para a empresa, tá? O ideal é que isso seja negativo, mas a gente sabe que nesse segmento é impossível, tá? E daí a gente já vê a necessidade de capital de giro da empresa, que é bem elevada. Isso é muito negativo, que a empresa precisa sempre de um capital intensivo, tá? Ativo circulante, passivo circulante, dá pra gente um capital de giro bem legal da empresa, tá? Então, tá sempre atendendo bem a necessidade de capital de giro, sobrando até um pouco, só não sobrou em 2017. Então a empresa está bem posicionada assim, fechou? A receita operacional líquida cresceu, mas isso aí, no horizonte de 4 anos, eu não acho que dá para dar muita perspectiva da empresa não, tá? Pelo menos uns 10 anos para tu ter noção, até porque nesse setor cíclico pode estar pegando só 4 anos de um ciclo da economia muito ruim ou muito boa. Patrimônio líquido da empresa, a gente vê que anda de lado aí, sobe um pouco, cai um pouco e fica no mesmo lugar no final das contas, tá? Aqui, ó, voltando para o Status Invest, que é o site que eu acho que mais traduz isso de forma simples. Aqui, ó. Você pega o patrimônio líquido da empresa, no horizonte de 10 anos. Pera, só o patrimônio líquido. Ele teve aí bem maior no ano de 2011, 2012, entende? Então é justamente a ciclicidade que me assusta na hora de pensar em comprar para o longo prazo, tá? Você pode fazer outras estratégias, mas para longo prazo essa ciclicidade é um pouco perigosa. Mas se tu quiser ter uma parte da sua carteira, eu acho até que pode fazer sentido, tá? Lembrando que isso aqui não é recomendação, já falei. Então não quero recomendar para você comprar ou nem comprar. Enfim, eu não, nem eu tenho a decisão ainda se eu vou ter ou não essa empresa na minha carteira, porque eu gosto de estudar por alguns dias, tá? Não tomo minha decisão num dia só não. Aqui a gente tem os números dela, ó, lucro operacional da empresa, tá vendo? Ó? Lucro operacional bem relevante, achei legal o lucro operacional da empresa, tá? Andou bem nos últimos anos, cresceu, depois deu a caída. No PET, que é o lucro operacional depois dos impostos, não faz tanta diferença assim, porque é a mesma coisa do operacional, a volatilidade. O lucro líquido da empresa também cresceu, tá? Então, a dívida dela tá errada aqui, a dívida líquida, porque ela tem a dívida líquida negativa. Fechou? Vamos ver aqui se a gente consegue mexer nisso. Espera. Menos caixa. Não, é caixa equivalente de caixa. É, não tá certo, tá? Porque os dados do Yahoo Finance, vou até pegar de novo com vocês, só para vocês não acharem que eu tô falando qualquer coisa aqui porque tá errado não. Aqui, ó, Yahoo Finance, tenda 3. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Você vem balanço patrimonial. Hum, aqui, ó. Cash. Aqui. Caixa equivalente de caixa investimento de curto prazo. Que eu peguei errado. Mas, é. Aí você vai inverter, porque lá fica na ordem errada. Se tu não entendeu, volta no vídeo, você vai ver que lá fica na ordem ao contrário que eu uso. Aí agora a gente só vai trocar, substituir vírgula por ponto. Pronto. E agora a gente chega aqui,
colar. Pronto, ó. Uma dívida líquida negativa. Isso mostra o que pra gente? Que, cara, a empresa tem mais caixa do que dívida, fechou? Então, isso é uma estrutura muito boa. Como eu já falei, no setor de construção é quase impossível você achar uma empresa assim. Depois, a gente tem aqui disponível a relação da empresa entre a dívida bruta e o patrimônio líquido. Como vocês estão vendo, é uma relação de endividamento bem baixa. Uma liquidez corrente bem alta, o que mostra que a empresa tem muito ativo em relação ao passivo circulante, tá? Liquidez seca também bem relevante. Então a empresa está sempre com uma estrutura de capital muito forte, tá? Isso é bom para o longo prazo, porque você quer uma empresa que sobreviva a crises e esse tipo de empresa cíclica precisa estar pronta, tá? Margem bruta andou de lado, o operacional cresceu, a margem líquida deu uma crescida se você olhar 2017 para 2020, mas poderia estar melhor aí porque 2019 subiu mais. Foi um ano mais pujante economicamente e 2020 a gente viu aí o número de lançamentos reduzindo muito, tá? Ela depende muito dos juros, do Minha Casa Minha Vida e da Caixa, então acho isso muito negativo, tá? E por último a gente tem aqui os retornos dela, não, dos retornos, que a gente vê aqui que se manteram de lado, foram para cima, foram para baixo, mas da mesma forma das margens já tiveram melhores, mas está melhor do que estava em 2017. Então a empresa que vai crescendo devagar, pode ser uma boa ideia você ter parte da sua carteira, tá? Não estou dizendo para você comprar ou não comprar, mas eu acho que se você quer ter uma parte mais arrojada, ou seja, mais cíclica, onde você aceita ficar anos e anos perdendo, porque tu sabe que aquela empresa está no setor cíclico, beleza. Só não vai cobrar uma performance de lado de uma empresa que é tão cíclica assim, tá? E agora, separei aqui algumas coisas pra gente dar uma olhada, fechou? Além disso aqui, calma aí. Isso aqui é o release de resultados, tá? Que eu não vou olhar com vocês, porque seria entender o que aconteceu no último trimestre. Mas eu acho que a gente já entendeu aí o principal da empresa, que é aquela apresentação para os investidores. Eu recomendo que vocês leiam isso aqui caso vocês queiram fazer uma análise mais profunda, tá? Mas eu não acho que seja 100% necessário você ler todas as linhas disso daqui, tá? Só dar aquela olhada geral e entender os fundamentos da empresa. Isso aqui, para quem não conhece, é o site da CVM, onde a gente consegue saber se os administradores da empresa possuem ações dela. Isso é importante porque daí você vai ter uma perspectiva de saber, porra, o cara que trabalha lá confia ou não no que ele faz? Porque se ele confia, ele tem ações. No caso da tenda, aqui ó, o conselho de administração tem 499 mil ações, tá? Que é uma quantidade bem relevante. E a diretoria tem 629.890. Mas eles venderam aí 600 ações agora no mês de janeiro, certo? Então, não, janeiro não, novembro de 2020. Foi janeiro de 2021 não. Mas de qualquer forma, é um motivo pra gente ficar de olho aí. Porque se o cara que trabalha lá tá vendendo, é uma coisa ruim. Mas se ele trabalha lá e tem ações na empresa, é bom. Então, é só ficar de olho, mas à primeira vista, sim, são bons indicadores, tá? Para quem não sabe, a diretoria são os administradores, os diretores, e o conselho de administração são as pessoas que votam lá na assembleia da empresa, tá? Aqui a gente tem o Estado Invest, e eu peguei aqui a comparação só olhando os múltiplos dela com as outras do setor, tá? Aí a gente tem aqui Cirela e JHSF na frente, mas a Tenda fica em terceiro. Mas, cara, número só indica, não diz nada, fechou? Por último, agora a gente vai ver o valuation dela, tá? Lembrando, galera, já falei mais uma vez, vou falar de novo. Não é recomendação, não quero que vocês tomem nenhuma decisão por minha causa. Até porque eu não curto esse tipo de conteúdo. Eu luto mesmo contra isso. Porque eu não acredito que você vai aprender nada a longo prazo se você não estudar. Então isso aqui é justamente para te mostrar como é que funciona, tá? Por último, só vou olhar isso aqui com vocês que eu acho muito importante, que eu acho que pouca gente fala e é bem legal, tá? Isso aqui é o CAPEX sobre depreciação. Mostra pra gente a relação do capital que a empresa está investindo em produtividade e o quanto está se depreciando no capital dela. No caso, a gente está vendo que ela está investindo menos do que se depreciando. Mas questão dos imóveis tem uma depreciação grande. De qualquer forma, uma empresa que investe tanto poderia estar com CAPEX maior que a depreciação, sim. Mas ao mesmo tempo, esse CAPEX representa muito pouco no fluxo de caixa operacional. Ou seja, ela investe pouco em relação à depreciação? Sim, mas ela também investe pouco em relação ao fluxo de caixa operacional. Então, no final das contas, sai pelo mesmo, tá? E o custo dos produtos vendidos em relação ao lucro bruto, que no caso não tem produto para vender, mas é o custo da receita, aumentou bastante, se você for ver de 2017 para 2020,
mas ela teve que aumentar justamente aí por causa das dificuldades. Mas a gente viu lá que ela é uma empresa muito bem posicionada em relação a custo, né? Porque se você for comparar, onde que a gente viu isso? Aqui, ó. Despesas gerais administrativas sobre... Não. Cadê? Aqui, ó. Vendas sobre oferta, ela consegue uma venda muito melhor do que as principais concorrentes, tá? Que é a MRV direcional. Só faltou aí a... Pô, esqueci. Mas enfim, já entendemos aí o CVM358, as principais coisas, agora vamos para o valuation. Aqui a gente calculou o KE usando o CAPM. Não vou ensinar o CAPM aqui, tem vídeo aqui no canal ensinando. Então, qualquer dúvida pode jogar aqui nos comentários que eu vou responder todos. Não tem vergonha, tá? Não existe pergunta burra, burra que não pergunta. Aqui é o KD, custo da dívida da empresa, que a gente calculou usando esse modelo daqui. E aqui a gente vê a comparação do KD do WACC com o ROIC, tá? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está avaliando a estrutura de capital da empresa. Então, a gente quer que o custo de capital dela seja baixo, tá? Porque quanto menor o custo de capital, mais barato é para a empresa conseguir crédito, ainda mais nesse segmento imobiliário. No caso do WACC, o que a gente faz? O KE, que é o custo do patrimônio da empresa, ou seja, o custo que a empresa tem de deixar o capital dela aberto no mercado, e o KD, que é o custo da dívida da empresa, o custo de toda a dívida que ela precisa contratar. Então, eu chego lá, bato na porta do banco e pego uma dívida, é esse custo que a gente calcula no WACC, tá? O KD é esse daqui, tá? Que você pega a relação do EBIT com as despesas financeiras, e o KE é essa relação aqui, você pega o CAPM, fechou? Existem várias fragilidades nesse modelo e você tem que entender cada uma delas. Aí depois você faz aqui uma média ponderada, que é você pegar a representatividade de cada um dos dois no capital total da empresa, que é o patrimônio líquido no capital total e a dívida no capital total. E daí você chega no WACC, fechou? Aqui o ROIC da empresa excede o WACC. E isso é bom, por quê? Porque a gente está falando aí de um custo de capital menor do que o retorno sobre o capital. Então ela tem aí 26% de excedente sobre o capital. Eu acho isso muito bom, porque a empresa no final das contas está gerando valor. Fechou? E por último, a gente vem aqui no fluxo de caixa descontado, que é o quê? O que eu gosto de fazer aqui? Eu pego o fluxo da empresa hoje, ou seja, tudo que ela está gerando de caixa hoje, e projeto para os anos seguintes. Como que eu faço essa projeção? Eu uso a taxa de crescimento que ela teve no passado para projetar para o futuro. E esse já é o maior problema do modelo. Por quê? Porque, cara, pegar o que aconteceu no passado e levar isso como verdade para o futuro já é um absurdo. Então, você não pode tomar a sua decisão usando esse modelo, tá? Isso aqui serve para consolidar. Eu gosto de falar que é isso daqui, ó, o ceteris paribus, que a gente chama na economia, tá? Por quê? Mantidas as atuais condições, ou seja, tudo mais constante, qual seria o preço justo dessa empresa? Se todas as condições atuais se mantiverem, ou seja, crescimento, o posicionamento da empresa, os lançamentos dela, se tudo se mantiver da mesma forma dos últimos anos, como que ela estaria custando? Até para você saber o quanto que o mercado está pagando nela, ou seja, quanto de crescimento o mercado espera. Então, nesse caso, a gente está falando aí que projetando os fluxos da empresa usando a taxa de crescimento dos últimos anos, que para quem não sabe, é 1 menos payout, ou seja, toda a taxa de retenção que aquela empresa teve, vezes o retorno que a empresa tem sobre o lucro líquido dela, certo? Certo? Diz aí, fala comigo. Diz se está certo. Não, você não entendeu. Então vamos explicar de novo. A empresa, ela tem uma coisa chamada dividendo. Certo? Então, se ela tem um payout de 14%, significa que a cada 100 reais, ela distribui 14 reais de dividendo. Tá? Então, 100 reais de lucro, 14 de dividendo. Então, seria justamente um payout de 14,64%. Seria 14,64%. Então, o que a gente está falando no final das contas? Se a empresa não pagou os outros 75 reais e 75 reais e 36 centavos, se eu não me engano, se eu não estou ruim em matemática, 85 e 36, o que a gente está falando? Que a empresa reinvestiu esse dinheiro, tá? Se ela se manter com essa taxa de reinvestimento e com o mesmo retorno sobre o lucro, ou seja, com o mesmo retorno sobre esse reinvestimento,
qual seria o preço justo? Então a gente projeta isso só até o ano 3, certo? Por quê? Porque, cara, o ano 3 é o máximo que a gente consegue prever. Ainda mais numa empresa como essa, que é muito cíclica, a gente não quer ficar projetando um crescimento do passado para muitos anos, porque aí vai ficar muito falso o modelo. A gente não quer fugir muito da realidade, por mais que esses modelos já sejam meio falsos, tá? Depois disso, a gente vai fazer o quê? Somar o fluxo de caixa, tá? Que é só você olhar a fórmula, que é muito simples, que é NOPAT menos CAPEX menos variação da necessidade de capital de giro mais a depreciação. Depois disso, você vai trazer cada um dos fluxos a valor presente, usando a taxa de desconto, que é o WACC. Aí você traz a valor presente. E aqui no final você vai trazer para perpetuidade, tá? Usando uma taxa de crescimento perpétua. Por quê? Porque, cara, você tem que projetar um crescimento que a empresa vai ter para sempre a partir do ano 3. Eu botei aqui 0%, mas se você quiser, você pode botar taxas maiores. Eu já vou te explicar o impacto que isso tem. Então, na perpetuidade, a gente já colocou o fluxo da empresa projetado e depois a gente traz isso para valor presente com a mesma fórmula adiante. Qual é o impacto do crescimento perpétuo? É o crescimento que você está vendo para sempre. Então, aqui vai dar em linha com a economia. A economia do Brasil não cresce, ela só diminui praticamente. Então, vamos botar aqui 1%. Já muda bastante no preço justo. Ó. Antes estava 29, agora está 34. E quando a gente está falando da taxa de desconto, você tem que ser o mais conservador possível, na minha opinião, tá? O Buffett, por exemplo, usa 10%. Por quê? Porque é uma taxa de crescimento, é uma taxa de desconto que você está trazendo tudo para o presente com uma preferência temporal diferente, fechou? Então, o que a gente está querendo dizer com isso no final das contas? Que quanto maior a taxa de desconto, mais cara vai estar a empresa hoje, tá? Então, por isso que o juro baixo deixa a empresa mais barata. Não sei se está muita viagem, mas quando a gente aumenta aqui a taxa de desconto, o preço diminui. Então, isso aqui serviria para a gente ser mais conservador. Por isso que o Buffett usa uma taxa de desconto tão alta e ele está sempre querendo uma pinchincha na bolsa. E é por isso que ele compra tão poucas coisas, fechou? Então, acho que vocês entenderam aí como é que funciona essa dinâmica do preço justo e a taxa de desconto. Isso é muito importante, até para você entender também a relação com a taxa de crescimento perpétuo, que é o crescimento da perpetuidade. E aqui eu, sei lá, se eu colocar 0, fica um preço diferente, tá? Eu gosto de colocar sempre 0 para saber o que aconteceria se a empresa não crescesse. Mas vamos botar aqui de novo WACC para ser um pouquinho menos conservador. Aqui daria um preço justo de R$29. Isso aqui não é o preço justo mesmo, tá? Porque, cara, isso aqui é um modelo super simples de Excel. Então não vai achar que a empresa realmente teria que estar precificada nessa região. Por quê? Porque existem vários fatores. Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o gráfico da empresa. Entenda? Ela está aí com um gráfico bem lateralizado. E ela está sempre nessa região aí, ó. Se a gente quiser, a gente pode até fazer um... Pera aí. Ela bate ali na região dos 30 e volta para a região dos 26. Ou seja, é justamente o que a gente encontrou no valuation. Ou seja, o mercado está sempre rodeando aí os R$29. Se você chegar na metade, ó, a média entre 26,91 e aqui é qual região? 30,90 que seja. A média, pera. É 28,90, ou seja, é justamente o preço justo da empresa. Tá, isso aqui é uma região e a gente vê que o mercado já está muito bem precificando. Mas, por exemplo, quando o mercado despenca, ele produz uma oportunidade. Por quê? Porque aí tu teria a oportunidade de comprar essa empresa muito mais barato, fechou? Então, é justamente tu entender que o mercado vai estar sendo eficiente em grande parte do tempo mesmo. E com margem de segurança, que seriam os 30%, né, de upside, você estaria com upside negativo, downside. Mas, cara, isso aqui pra mim não tá com desconto, tá? É só o erro aí do nosso modelo mesmo. Então, entenda os riscos do modelo e essa empresa possui diferentes atuações, tá? Por quê? Não diferentes atuações, que isso aqui eu tava falando de outra empresa. Mas você tem que entender que essa empresa aqui é cíclica, isso aqui não entra no Excel, fechou? Então, segue lá no Instagram, não deixe de acompanhar nosso conteúdo, que aqui a gente passa tudo que todo mundo te vende em curso de graça, fechou? Então, galera, se vocês quiserem aí assistir a nossa Masterclass que vai rolar em breve, me manda um direct no Instagram, não vou falar mais muita coisa aqui. Mas é isso, tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.